Deixar assim? Eu posso, né? Pode sim. Pessoal, estamos aqui no nosso segundo dia, não é? Com a professora Mariane, no curso de formulação de filmes e recobrimentos sustentáveis. E fiquem à vontade. Professora, podemos seguir como Sim, ontem. Eles podem levantar a mão, mesmo sim, sim. durante? Mesmo Ok, durante, pode ser. mesmo durante. Pronto, Uhum. pessoal. Se quiserem participar, já ouviram, não é? Só levantar a mãozinha e fazer a sua pergunta ou Colocação. colocações, enriquecer Uhum. sempre. Isso. Muito grata pelo dia e assim, a palavra vai para a senhora, professora Mariana. Também, obrigada, Enio. Bom dia a todos. Bem-vindos de novo ao segundo dia, né? Então, a gente vai dar continuidade à apresentação do ponto em que estávamos ontem, que era a respeito de resultados de trabalhos dos quais eu participei e trabalhos no mesmo grupo de pesquisa onde eu desenvolvi meu mestrado e meu doutorado. Então, eu vou apresentar algumas imagens e dados de trabalhos, assim, para mostrar agora o outro lado, a questão do efeito, né, da aplicação dos filmes e dos recobrimentos. Ontem a gente ficou muito em cima dos conceitos e da importância e da contextualização, e aí agora eu quero trazer mais a parte da prática e do resultado, né, dos resultados. E também vou apresentar um pouco a respeito de formulações comerciais, né, o que eu encontrei disponível de interessante assim para vocês, um pouco sobre legislação também, e algumas considerações finais a respeito do tema como um todo, assim. Acho que hoje vai estar um pouco mais dinâmico, que ontem não vai ser tanto falatório, mas, enfim, espero que seja proveitoso, né? Vamos lá. Então, a respeito dos resultados, né, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, eu trouxe aqui em destaque esse artigo que saiu esse ano, agora no meio do ano, na revista Semina Ciências Agrárias, é uma revista brasileira, e foi um trabalho com goiaba minimamente processada, né? É um dos braços da pós-colheita, que é o campo de estudo que a gente que eu estava inserida, né? Que eu estou inserida, e acho que a maioria dos estudantes de alimentos, de agroindústria, já ouviu falar, já deve ter feito aula prática, já deve ter tido acesso, né? E mesmo quem não teve acesso enquanto conhecimento, teve acesso ao minimamente processado enquanto produto, né? No supermercado hoje em dia tem aumentado a disponibilidade de alguns produtos, alguns frutos, alguns vegetais são mais fáceis de comercializar nessa forma, até porque são mais resistentes, né? Mas, por exemplo, uma goiaba já é mais difícil, um fruto desses que o amadurecimento é muito acelerado, né? Os climatéricos, é mais complicado oferecer na forma pronta para o consumo, né? Dependendo do porte do supermercado, do comércio, então. Mas é uma tendência de consumo, né, nos últimos tempos, e é interessante que se busque alternativas além da refrigeração, porque são produtos geralmente vendidos a frio, né, na parte refrigerada do mercado. Além da refrigeração, propostas que possam também aumentar essa conservação. E os recobrimentos ou os filmes biodegradáveis, sustentáveis, têm ampla capacidade de colaborar e de unir a refrigeração e fazer com que o produto dure mais tempo. E esse trabalho aqui, os recobrimentos que foram utilizados foram à base de quitosana, que é um polissacarídeo. Nessa imagenzinha a gente ficou um pouco pequena, mas aqui no centro a gente tem a estrutura da quitosana, é um polissacarídeo, e aqui ao lado estão as origens, né, as fontes de onde esse polissacarídeo é retirado. E tem na carapaça de crustáceos, de frutos do mar, de alguns cogumelos e insetos também. É um polissacarídeo muito disponível na natureza, já tem outros usos industriais, outros usos na ciência. Existem produtos para emagrecimento, por exemplo, a base de quitosana, ela é conhecida por várias propriedades importantes, e uma delas, uma propriedade muito interessante, é que ela, além de formular o filme, né, que, como nós falamos ontem, o recobrimento e o material para elaborar um recobrimento e um filme. Olá? Alguém quer falar?
professora, estão pedindo para retirar essa tajazinha inferior. Ah, tá. Aquela que a senhora fica movimentando. Pronto, desculpem. Nada, obrigado. Então, eu estava falando que a quitosana é muito disponível na natureza, né, por estar nesses diversos tipos de seres, e é abundante, e além da capacidade boa de formular filme, né, que é o que um material base para formulação de filme de recobrimento precisa ter, que é a capacidade de formar aquele gel, aquela solução viscosa, ela tem propriedades antimicrobianas. Naturalmente, ela inibe diversos tipos de bactérias e fungos e micro-organismos que são os responsáveis pela deterioração dos alimentos, né? Então, recobrimentos à base de quitosana são amplamente estudados, tem muita pesquisa em cima disso, e nesse trabalho, a proposta foi o trabalho de uma aluna do mestrado, à época, lá do nosso grupo, a Fernanda, e a proposta era justamente testar recobrimentos à base de quitosana para a conservação da goiaba. E aí, então, foram um tratamento com a quitosana, tratamento com cloreto de cálcio, que também é um mineral, né, de origem natural, de origem limpa, digamos assim, já é usado na indústria em outras aplicações e tudo mais, e em filmes, recobrimentos, muitas vezes é utilizado para melhorar a textura, né, a textura dos produtos. E um outro polissacarídeo utilizado também aqui em comparação com a quitosana foi o alginato. Está aqui nessa outra imagem, o pozinho, né, a fórmula química dele aqui no meio, é um polissacarídeo também, e ele, a origem, como o próprio nome sugere, alginato, vem das algas marinhas, né? E, então, assim, eu acho interessante apresentar esse trabalho e falar um pouco aqui, mostrar essa fotografia dos resultados, porque ontem eu falei muito sobre amido, né? Teve o videozinho como a gente testa a cobertura e tudo mais, mas além do amido, tem diversas outras fontes de materiais para fazer recobrimento, e elas têm origens diversas na natureza, né? Você pode ver a quitosana, que tem origem nesses animais e nesses seres vivos, insetos, cogumelos e tal, e também o alginato tem origem nas algas, né? E diversos tipos de espécies de alga produzem essas substâncias e são fonte de substâncias polissacarídeos com potencial importante e bom para a formulação de filme. Então, assim, para apresentar que as fontes para a elaboração dos recobrimentos podem ser diversas e o resultado de cada uma delas também se apresenta de forma diferente, né? E como a gente pode observar, após 12 dias, né, das goiabas armazenadas a 3 graus, seria a temperatura de uma geladeira comum, né, da parte da refrigeração, a goiaba sem recobrimento já estava, assim, praticamente ingerível, não tinha condições de ser consumida, enquanto as que receberam recobrimento apresentaram essas características. A do cloreto de cálcio basicamente não evoluiu, né? Basicamente, que é uma coisa que pode acontecer, né, no uso dos recobrimentos, e que é por isso que é importante fazer testes e sempre aperfeiçoar, porque como o recobrimento causa aquela barreira ao metabolismo do fruto, essa barreira, muitas vezes, pode ser tão intensa e tão potente que ela trava, vamos dizer assim, a maturação do fruto. O fruto não evolui. E não é isso que se quer, né? Se quer só que se atrase um pouco. Então, isso é um dos pontos também que se testa bastante, que é a concentração que se coloca esse material base, né? No caso aqui, os polissacarídeos, ou poderia ser proteínas, ou lipídios, as ceras, né? A concentração que se coloca é importante se testar e se conhecer, que seja uma concentração limite, que retarde os processos de amadurecimento, né, que faça com que a polpa, por exemplo, não se degrade dessa forma durante esse período, e essa degradação venha acontecer mais tarde, mas que ela também evolua, porque a gente não quer consumir, a gente pode até comprar goiaba assim, de vez, né, como a gente conhece, mas a gente não quer consumir ela muitas vezes nesse ponto, né, o consumidor para um suco, para um processamento, precisa que a goiaba amadureça e tudo mais, pode ser que ele queira que ela só dure mais tempo disponível em casa, ou o mercado que seja que vai comercializar, né, quer que dure mais tempo para ter ali a oferta, mas não quer que o produto trave e não amadureça nunca.
Então, é um ponto importante. Mas resultados excelentes foram observados com recobrimento só de quitosana e de quitosana com cloreto de cálcio. O trabalho já está disponível, é desse ano, mas já está disponível, se buscarem na Cielo, vocês podem ler, ter acesso aos outros dados e tal. Eu só trouxe esses pontos para argumentar, né? E aí aqui tem outras, agora são fotografias de trabalhos diversos, trabalhos que foram de iniciação científica ou de teses, de dissertações lá do nosso grupo. Esse aqui dos mamões com quitosana, eu quero destacar essa parte aqui, a parte inferior são os mamões sem recobrimento. Eles estavam sob refrigeração, né? Por isso que é um experimento longo, de 24 dias. Mas aqui, a partir do 20º dia, o mamão sem recobrimento já tinha podridão. Dá para ver nessa parte escura, aqui no pedúnculo, do fruto já estava apodrecendo, já estava impróprio totalmente para o consumo, já com todas as transformações também internas indesejadas, enquanto o mamão recoberto com quitosana estava intacto, já estava se amarelando, mas 20 dias o mamão, acho que todo mundo sabe que o mamão é uma fruta que em pouco tempo está muito madura já, você consome ou ela começa a apodrecer. Na geladeira pode até durar mais tempo, pode não, dura mais tempo, mas com recobrimento o efeito é bem maior, né? Pode-se observar aqui que o controle, que não tinha recobrimento, já estava amarelo desde aqui, talvez do 10º dia em diante, já um amarelo mais intenso que nos recobertos, né? Esse trabalho foi bem interessante e nele foi usado também, aqui não tem as imagens dos resultados, recobrimento misto, né, combinado de quitosana com alginato, bicamada, na verdade, né? Primeiro se aplica uma camada da solução de quitosana, depois se aplica a camada da solução de alginato, quando aquela primeira seca, né? E aí também foi visto bons resultados com essa combinação, e essa questão de combinar coberturas diferentes é uma tendência também crescente aí. Nesse outro trabalho aqui com manga, tem aqui, já é com recobrimento à base de amido, né? De amido da semente de jaca, aquele que eu mencionei também, cheguei a mencionar, né? Seria um amido fonte de resíduo, de subproduto. Também aqui em 12 dias de armazenamento, as mangas recobertas se apresentavam mais brilhosas, maiores ainda, né? Ou seja, elas perderam menos massa, que é aquela troca da água, né? As que estavam sem recobrimento já murcharam muito mais e já estavam também, ó, pela coloração da casca, embora a coloração de casca não seja lá o parâmetro mais ideal para maturação de manga, mas é visível pela coloração essa diferença, né, das mangas não recobertas para as mangas recobertas durante aqui esse tempo de armazenamento. Esse eu trabalho aqui com esses mamões foi com fécula de mandioca também, que é o amido não, esse aqui de jaca e esse aqui da mandioca, porque foram vários trabalhos com mamão. Mas e além de fécula de mandioca, foi adicionado um extrato da folha da palma, né, que é uma cactácea, que muitas vezes, que em muito é utilizada para alimentação animal. Algumas pessoas têm hábito de consumir ou de fazer algumas receitas, mas na utilização como base ou como aditivo para recobrimentos, ainda é pouco explorado. Assim, já tem trabalhos além desse aqui, não foi invenção nossa, mas a combinação e também teve a adição de óleo essencial, né? E visivelmente se observou, após alguns dias, se eu não me engano, são 12 dias também, não está na imagem, são 12 dias, está aqui. 12 dias de armazenamento, a diferença dos mamões que receberam recobrimento e dos que não receberam, né? Aí tem outros trabalhos aqui ainda, com outras fontes, nesse aqui dessas goiabas, é a fécula de mandioca pura, né? Com óleo puro, não, perdão. Com óleo da macaíba, que é um fruto de uma árvore nativa. Ele é bem rico em lipídios. Então, foi feita uma mistura para uma formulação, depois de vários testes, do amido com esse óleo, né? E na aplicação da goiaba, se destaca o brilho, né? O fruto, ele amadurece, mas muito mais devagar do que o que não está recoberto, né? Que goiaba também amadurece muito rápido. Então, ele amadurece, mas com esse ganho de dias aqui, bem grande, e o fruto permanece bem brilhante, né? Porque o recobrimento que contém óleo, isso, e mesmo os que não contêm também. É interessante observar. Teve esses resultados aqui do mamão, minimamente, são resultados do meu trabalho de mestrado.
era mamão minimamente processado, né? Mamão que já é uma fruta super sensível, oferecer ele já cortado, pronto para o consumo, se torna ainda um desafio maior, né? Do que já é desafiante ter que prolongar a vida do mamão inteiro, ele cortado é um desafio maior, mas a gente teve bons resultados usando o recobrimento de amido de inhame, que aí já é uma alternativa ao da mandioca, né? Como eu comentei, e mucilagem de chia, que é aquele gel liberado lá pela semente da chia, que eu acho que vocês devem conhecer, já devem ter observado que a semente de chia colocada na água, ela libera um exudado, e com óleo essencial também, de laranja. Essa combinação, várias combinações, na verdade, desses 3 ingredientes, conferiram as fatias sob refrigeração, claro, né? Mais brilho, uma aceitação maior, né? Por mais tempo, comparado às fatias controle, que assim, em 4 para 8 dias já estavam, em 6 dias por aí já estavam impróprias totalmente para o consumo. Há esse trabalho do abacaxi aqui também, esse é do professor George, acho que tem alunos dele aí no curso, foi feito com fécula de mandioca, recobrimento à base de fécula de mandioca, e visivelmente, né, aqui abaixo são os frutos recobertos e acima os sem recobrimento. Percebe-se também o efeito, como na imagem ficou pequena, não dá para observar a questão do brilho, mas também confere um brilho e um fruto mais vistoso, né? Mas aqui, esses do 12º dia foi o limite para os frutos sem recobrimento. Do 15º em diante, esse abacaxi já estava passando, né, da hora. E também tem esse outro aqui, das goiabas com semente de jaca, que é um dos trabalhos que eu, no final da apresentação ontem, ele estava listado lá, como é uma publicação na revista de fruticultura, brasileira de fruticultura, com o amido da semente da jaca, né? Uma fonte bem alternativa e bem inovadora, também mostrou excelente resultado sobre goiabas. Alguns de fotografias nossas lá sobre a elaboração de filmes. Todas essas soluções que a gente aplica como recobrimento, aplicou já e trabalha, todas as que nós testamos, se viravam filme, conseguiram, né, virar filme, conseguiam virar um material intacto. Ó, dá para ver aqui sendo removido de uma placa, de uma forma de Teflon, e às vezes também é removido do vidro, né? Aí se escolhe a superfície que se pretende trabalhar, pode ser em placa de Petri, geralmente como a gente faz os nossos testes, mas estudos assim do desenvolvimento de filme mesmo se torna um pouco limitado, porque tem alguns tipos de análise, alguns tipos de caracterização que não estão acessíveis tanto assim ainda lá no grupo, mas aquilo que é possível fazer, a gente faz. No meu doutorado tem um dos artigos envolve toda a parte de caracterização do filme, que foi do amido do inhame também, mas aí foi diferente daquele do mamão que eu apresentei, era amido de inhame com um plastificante novo, que normalmente nós usamos glicerol. E no meu trabalho a gente usou um outro tipo de plastificante, então foi feita toda a testagem do que era possível ali, das principais características que um filme tem que ter para a caracterização, né, do filme. A área de filmes é uma área que tem muito a ser desenvolvida e tem muitos pesquisadores no Brasil, alguns grupos que têm se destacado, mas à frente até eu vou apresentar rapidamente um videozinho sobre o desenvolvimento de filmes de um grupo de pesquisa na Embrapa, em São Carlos. Não sei se vocês conhecem, mas vocês vão ver uma reportagem bem interessante. Mas aqui lá no nosso laboratório, só para deixar registrado aqui, né, o que já foi feito. Essa fotografia aqui, que tem tipo um varal e os pedaços de filme pendurados, é uma caixa de acrílico que a gente adaptou, que a gente montou para fazer análise dos filmes, né, para deixar os filmes na condição, para deixar eles armazenados até ser feitas as análises. Porque se a gente deixa esse material exposto assim ao ar, ao ambiente, ele vai ressecar, ele pode se quebrar, ele pode ir se desintegrando, né? Tem que tomar cuidado com a questão de umidade em que ele é guardado, a forma que ele fica esperando para ser analisado, né? Porque a gente prepara e vai fazendo as análises aos poucos. Então, aqui é só para demonstrar
tem uma caixa assim que já fica um ambiente modificado, né? Dentro da caixa a gente coloca um pouco de água para manter ali uma certa umidade, não pode ser a umidade de fora, nem nenhuma umidade, né? Enfim, todos os cuidados para se trabalhar. Mas é muito interessante trabalhar com filme, e ainda mais com o intuito de preparar uma formulação que possa ser consumida, né? Que possa ser ingerida, mordida, consumida mesmo, sem causar danos a quem for consumir. Essas imagens aqui são de processo e de resultado. Essa figura aqui à direita mostra resultado do tratamento dos amidos, né? Voltando aqui para o amido como base dos recobrimentos, aqui tem o amido, a solução do amido da semente de jaca, né? Depois que ele foi diluído, e aqui é do amido de inhame. E cada imagem dessa aqui, ó, vai descendo, é a mudança da temperatura. Com o aumento da temperatura, no momento de diluir o pozinho do amido com a água, aumentando a temperatura, você obtém estruturas diferentes do filme. Essas imagens são feitas num microscópio, não um microscópio de bancada comum, é um microscópio de varredura, elétrico de varredura, e a gente consegue ver a estrutura, né, que é como se dá as ligações entre o amido e a água, né, e os plastificantes ou aditivos que possam ter sido inseridos ali, mas basicamente nesse caso aqui é amido e água, e as interações, ó, com a temperatura menor ainda se vê grânulos de amido, ainda se vê uma estrutura meio rugosa e tal. Aumentando a temperatura já diminui, mas ainda está assim, e chegando na temperatura ideal, você tem uma superfície bem mais homogênea, porque cada tipo de amido, no caso do amido, né, nos outros polissacarídeos também, eles têm a sua temperatura ideal para a formulação. Então, assim, pensando em produzir um recobrimento novo, um filme novo, é um dos pontos a considerar, né? Ler muito, pesquisar o que tem sido feito, quais as temperaturas que são recomendadas, o que é que outras pessoas já testaram, e testar também várias vezes para ter certeza qual é a formulação. Porque, explicando de uma forma mais geral, parece que é simples, e relativamente é. Mas até a gente conseguir a formulação que fica ideal para a aplicação que a gente quer, a gente faz diversos testes, né? Essa figura aqui, com essa figura, eu quero demonstrar isso assim para vocês, que mudando temperatura, mudando o tempo do processo de diluição, usando de alguns artifícios, como aqui essa imagem aqui da esquerda, já traz aqui no meio é um equipamento de ultrassom. Isso aqui é a parte da sonda do equipamento, né? O equipamento é maior um pouco, mas a parte que interessa, que faz o trabalho, é essa sonda aqui. E nessa imagem aqui, a gente tem uma emulsão, que há recobrimentos que são emulsões, né? Emulsão é quando você tem uma mistura de líquidos em duas fases. A emulsão comum que a gente ouve falar é de água e óleo, né? Não sei se dá para reparar, uma pequena parte aqui mais amarelada, bem em cima, seria a parte na emulsão dessa formulação aqui, continha um óleo, e a parte inferior, eu não lembro qual era o polissacarídeo, mas enfim, é uma solução de recobrimento, né, básica, e tentou-se misturar uma solução que continha óleo. As duas não se misturavam, mas com o uso do ultrassom, que é um equipamento que nós temos disponível lá, e é uma tecnologia também que tem sido explorada para muita coisa na ciência de alimentos. Esse é um dos usos que nós podemos ver. Depois de passar essa mistura immiscível, né, que não se misturava pelo ultrassom, a gente conseguiu a emulsão completa aqui. A parte oleosa não está mais na superfície, né? A solução muda de cor, mas isso aqui não afeta na hora da aplicação. E está todo homogêneo. Então, assim, aquele óleo, se contém propriedades que são importantes para a finalidade da pesquisa, agora ele está em toda a solução, né? Isso aqui são um dos desafios e soluções que a gente tenta encontrar e buscar durante a produção das soluções filmogênicas. Esse esquemazinho aqui apresenta um pouco do resumo do meu principal resultado. No doutorado, né, eu fiz, como eu já mencionei, o recobrimento à base do amido de inhame, né, inhame starch aqui, amido de inhame, e a utilização de um plastificante novo, que normalmente se utiliza o glicerol, ou pode não se utilizar, pode se utilizar sorbitol, que é parecido com o glicerol, ou só água mesmo, mas tem seus percalços de usar só água.
Mas no caso aqui a gente propôs a formulação de um novo tipo de plastificante, também vindo da química verde. Não vou explicar tantos detalhes, porque senão vai demorar, mas a questão foi verificar se esse plastificante plastificava bem o filme e se isso dava bom resultado aplicado em mangas, né? E a aplicação aqui seriam os frutos no período inicial, né, no dia zero, a manga firme ainda e tal, no dia que ela foi colhida, na maturação ideal para a colheita, e após 15 dias, sob temperatura ambiente, não foi na refrigeração, a manga ainda estava assim, né? Acho que dá para imaginar que uma manga sem nada, a manga controle, não duraria, não chegaria em 15 dias dessa forma, né? E aí foram feitos, como eu fiz uma parte do meu trabalho lá em Portugal, na Universidade Católica Portuguesa, eu levei o material, não a manga in natura, né? Levei o material para análise e determinei diversos tipos de compostos, determinei os efeitos internos, né? Porque o recobrimento, como mencionado, modifica as trocas gasosas ali e isso afeta o metabolismo do fruto. E assim, os efeitos dessa aplicação são diversos na composição, né? A capacidade antioxidante do fruto, os compostos que dão essa capacidade, que em parte, grande parte, são os compostos fenólicos, aminoácidos essenciais, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, os carotenoides, que são os compostos que dão pigmento, né, que dão a coloração amarela da manga e dos frutos, amarela alaranjada. Todos esses compostos e vários outros sofrem interferência desse metabolismo. Se você aplica o recobrimento e ele consegue manter, por exemplo, a vitamina C do fruto, que quanto mais verde o fruto, né, mais vitamina C ele tem à medida da maturação natural, esse conteúdo vai diminuindo. Se seu recobrimento consegue segurar o conteúdo da vitamina C, isso é excelente, porque você está oferecendo um fruto por mais tempo, com um nível de vitamina C mais próximo do que ele tinha quando ele era verde. Então, assim, esse tipo de análise, esse tipo de estudo, também é importante quando a gente aplica recobrimento e quer manter as propriedades nutricionais dos frutos, né? Então, eu observei uma determinada formulação, aquela que eu só utilizei esse novo plastificante, ela conferiu muitos bons resultados em diversos compostos, né? Como está aqui no esquemazinho. E nessa imagem aqui tem todos os recobrimentos que eu testei, né? Foram 4 formulações envolvendo esse plastificante novo e glicerol, que é o plastificante já tradicional, e tem uma formulação que é essa aqui só do recobrimento do plastificante novo. Então, ó, dá para ver aqui o zero, no período zero, e à medida que vai descendo, aumentam os dias. A última faixa aqui, a última linha da imagem, são em 15 dias. As mangas em 15 dias. A manga do controle, que eram as sem recobrimento nenhum, já estavam extremamente maduras, extremamente amarelas. A casca também bem vermelha. É manga Palmer. Ela tem a característica de, quando está madura, ter esse tom avermelhado aqui, forte, né? Porque ela parte desse púrpura com verde, que a casca da manga não tem uma cor uniforme, e vai ficando amarelada e avermelhada. Então, elas tinham a cor da casca mais vermelha entre todas, né? Óbvio, porque elas estavam amadurecendo naturalmente, sem a interferência do recobrimento, e a polpa já estava ficando aquela polpa amolecida e tal. Ainda podia ser comestível, mas pensando em transporte, pensando em finalidade daquele produto, sendo uma manga para exportação, por exemplo, se a viagem durar 15 dias no navio, a fruta sem nada tem esse perigo de chegar lá já bem madura. E pode não ter um tempo de vida útil lá no mercado tão bom e tão competente, né, para todo esse transporte. Aí, falando nisso, em transporte de manga e manga no exterior, eu encontrei aqui, pesquisando material para fazer a aula, que quando eu estava lá em Portugal, eu, no mercado, um belo dia, me deparei com mangas vindas aí do Vale do São Francisco, né, sendo comercializadas assim, a unidade, né, numa caixinha de papelão bonitinha, assim, passado um filme comum, né, PVC, e aqui a variedade Palmer é a mesma variedade que eu estudei, aí eu resolvi comprar, mas assim, não sei se tá visível, acho que tá, né, aqui o valor, R$ 1,99, isso aqui é o valor em euro, né, uma unidade de manga custando 2 euros. O euro nessa época aqui era cerca de R$ 4. Então, é assim, é uma manga por R$ 8. Para vocês verem o valor que tem a nossa fruta, né? A nossa fruticultura, o quanto ela é valorizada lá fora. E isso meio que demonstra
eu trago a imagem e mostro esse exemplo para mostrar que, assim, pensar em tecnologias para esse mercado, né, tem importância justamente por isso, porque é um produto que tem um valor agregado, né, gera emprego e renda, como quem é do Instituto Federal do Sertão, né, está aí imerso no sertão, no Vale do São Francisco, sabe muito bem disso. Acho que tem outras pessoas assistindo aqui a aula que podem não conhecer de perto, mas certamente ouviram falar, né, da importância da região e das frutas produzidas na região. Então, é o que justifica muito dos trabalhos que a gente faz, né? São soluções para agregar ainda mais esse mercado que é grande, que ainda tem potencial, né? Enfim. Uma outra parte de resultado do meu trabalho de doutorado é só mesmo para ilustrar, não vou entrar em detalhes do que seria cada gráfico desse, mas são os gráficos que dizem respeito à análise do filme, né? O mesmo recobrimento que eu apliquei nas mangas, eu plaqueei e formei filmes, e fiz análise dos filmes, né? Como eu mencionei agora há pouco. E com o classificante que eu apliquei, né, que vai receber esse nome aqui de NADES, os filmes ficaram mais homogêneos, mais transparentes e mais flexíveis do que os filmes que usavam só glicerol. Isso foi interessante, né? Porque o glicerol já é o classificante mais tradicional, justamente por conferir flexibilidade, né? Principalmente filme de amido, à base de amido, eles costumam ser quebradiços. O amido forma filmes muito, muito bem, é interessante, já é muito estudado há um tempo, mas se você faz a formulação só com amido, ela pode, e plaqueia para virar um filme, ele pode não ter aquela flexibilidade. Então, o uso do plastificante é importante para isso, e no meu trabalho eu observei que o plastificante novo que eu incorporei também favorecia isso. Aqui é só para demonstrar resultados, né, em várias características que se estudam normalmente nos filmes, a espessura do filme, a solubilidade, porque como a gente está falando de um filme sustentável, né, biodegradável, ele tem, e o amido é super hidrossolúvel, né, dissolve na água. O filme de amido também, se você colocar na água, ele vai se desmanchar, não é como um plástico de PVC ou de polietileno. Mas essa solubilidade não pode ser assim imediata. E a gente faz a análise para determinar qual é, né, a solubilidade que o produto tem, a opacidade, né, se ele é transparente, se ele permite ver o outro lado ou não. São diversas as análises que são feitas. Aqui é só mesmo que para ilustrar, né? Algumas imagens que já ilustraram outros slides aqui, né, também, da produção lá do laboratório de pós-colheita da UFPB. Essas figuras aqui agora são só para demonstrar modelos e exemplos de tendências, né, as últimas inovações que estão sendo testadas mundialmente, né? Eu cheguei a mencionar anteriormente sobre a bicamada, né, recobrimento sem camadas. Essa figura aqui do morango ilustra isso. A aplicação de uma solução, primeiro, de CMC, que é carboximetilcelulose, também é um polissacarídeo natural. Aí aplica essa solução no morango, espera o morango secar um pouco e aplica de novo numa outra solução. Nesse exemplo aqui é uma solução de quitosana. Então, assim, a ideia é que no final o fruto tenha primeiro uma camada da primeira solução e depois a outra camada. Que como são dois materiais, duas bases de filme que tem de recobrimento, que tem bons resultados, a hipótese é que quando você coloca soma os dois, você tem resultados ainda melhores, né? Então, é um tipo de tendência, e aí são diversas as combinações que se fazem na ciência sobre bicamada ou multicamadas, para demonstrar só essa ilustração. Tem essa outra aqui, que é, no caso, o tratamento de filmes de polipropileno e polietileno, né? Que tem muito material biodegradável para embalagens e para filmes, para a área das embalagens de alimentos. Muitas sacolas, muitos materiais que a gente encontra com a denominação de que é biodegradável, eles não são feitos totalmente de uma fonte orgânica, assim, de uma raiz, de um fruto, de um resíduo. Muitos deles são filmes com o material de plástico tradicional, né, como um polipropileno, um polietileno, mas eles recebem um tratamento e a incorporação de alguns agentes naturais, assim, natural é um termo meio... É o comum consenso de falar, mas meio que
quase tudo é natural, quase tudo é químico, né? Mas, enfim, acho que dá para entender. Esses polietileno, polipropileno, os plásticos convencionais, né, na base do petróleo, que se demoram a se degradar, recebem algum tratamento com materiais naturais para serem, então, se tornarem biodegradáveis ou se tornarem ativos, né, também. Tipo, nesse caso aqui desse exemplo, demonstra o filme de polietileno ou de polipropileno recebendo uma adição de lisina e de fibra de celulose, que são compostos que têm atividade antimicrobiana. Então, eles vão, tipo, são adicionados ao material sintético para dar a capacidade que eles têm, né? Então, aquele material se torna um material, um filme, que tem a capacidade de matar micro-organismos, né? De repelir micro-organismos. É uma inovação no setor de filmes, assim, mas não, diria assim, não tão totalmente natural, mas já é melhor do que o filme de polietileno comum. Né? Agora, vou apresentar alguns resultados sobre empresas, exemplos comerciais de recobrimentos e desse tipo de solução. Né? Uma das mais antigas e mais famosas, que tem essa empresa, a Nature Seal, ela é norte-americana, e ela é a detentora do rótulo, né, Semper Fresh, que aqui tem uma imagem de um galão de Semper Fresh em solução, né? Eles comercializam, assim, a solução líquida, um recobrimento que tem capacidade, aqui no site deles tem a propaganda toda, né, de estender a vida útil de frutos frescos, é um recobrimento comestível de éster de sacarose, então é polissacarídeo a base, né, com base que não tem sabor, que não tem cheiro, então, e é biodegradável, tem toda a propaganda lá no site, e é comercializado para aplicação em diversos frutos já. Esse videozinho, peraí, tem um vídeo aqui, que eu espero que não demore para abrir, para demonstrar uma linha de produção, né, de cerejas, que faz o uso da solução do Semper Fresh. Vai demorar mais para carregar do que para passar o vídeo. Ai, meu Deus, eu quis colocar grande. Eu não estou conseguindo colocar na tela inteira. Conseguimos ver, professora. Está dando para ver. Tá dando para ver? Assim, eu peço desculpa, eu devia ter feito download para pôr na apresentação, mas eu posso mandar o link depois para quem tiver interesse. Dá para observar, né, uma linha de produção de uma grande packing house de cerejas. As cerejas vêm na esteira rolante, e aqui tem os jatos em que a solução é aspergida, né, como se fosse spray, sobre as cerejas. E como a esteira é rolante, a intenção é preciso que seja mesmo para que o recobrimento, as gotículas do recobrimento caiam na superfície do fruto como um todo, né? Isso é uma linha comercial, tipo, esses produtos já são comercializados, ó, elas saem bem brilhantezinhas aqui, e partem para comercialização já a partir daí. É um link, um vídeo disponível na própria página da empresa. Mas eles têm soluções tem algumas soluções próprias para cítricos, outras para maçã. Maçã é um fruto também comercialmente já há muito tempo trabalhado com aplicação de ceras e recobrimentos. Enfim. Outra empresa essa aqui, a Peace International, também norte-americana, né? Esse aqui é um print da tela principal do site deles. Eles fabricam soluções, né, recobrimentos, aqui também um textinho de apresentação, explicando que são soluções tanto para uso doméstico quanto para mercado de exportação, para produtores, né, para packing houses, para supermercados, e que não comprometem o valor dos frutos, né? O que a gente já sabe, sendo na base sustentável, biodegradável, não deve, na verdade, não deve, e
se acontecer de comprometer o fruto, não tem que ser usado. Mas é isso, eles sempre reforçam isso já comercialmente. E aqui nesse menu tem as linhas, né? Para cerejas, para citros, para frutos tropicais. Aí, clicando em frutos tropicais, eles sugerem duas alternativas, né? Tem uma orgânica, que é usando cera de carnaúba orgânica, comestível, e a aplicação para várias culturas, né? De frutos tropicais. E tem a outra formulação aqui, com esse rótulo Neutral Shine, também a base de cera de carnaúba, agora no caso sem ser orgânica, né? E também com aplicação para várias culturas. Aí eles disponibilizam a SDS, que seria tipo a ficha, né, do documento, onde tem as informações sobre a segurança, sobre não ter toxicidade, etc. E também as informações sobre como faz a aplicação, né, do produto. Isso aqui seria só a imagem de como é o cabeçalho desse documento, né, da SDS, desse produto orgânico. Nesse documento tem aqui, pode ser usado em citros, mangas e outros frutos, né? Então, a indústria norte-americana produzindo soluções, recobrimentos comestíveis com cera de carnaúba. A cera de carnaúba, a carnaúba em si é uma palmeira nativa brasileira. No entanto, quem processa e faz um produto com um alto valor, né, uma alta importância, são outros países, para vocês verem. Mas, e há ainda essa outra empresa aqui, a Niprofresh, essa também é a imagem do site deles, da tela inicial. Eles produzem também recobrimentos à base de ceras, né? Waxes são ceras. Aí fala aqui que é eco-friendly, que é, né, amigo do meio ambiente, que são completamente seguros para o uso e tal. Todos os comerciantes, fabricantes, usam dessa característica e dessas vantagens todas, porque isso, inclusive, né, no começo da apresentação ontem eu comentei, os consumidores, a sociedade no geral, as pessoas no geral, têm tido mais essa preocupação, né, com coisas que sejam sustentáveis, com coisas que sejam menos agressivas, nocivas à humanidade e ao meio ambiente. Então, o apelo para esse tipo de produto tem que ser muito em cima desses argumentos, né? E não estão mentindo, porque é verdade. Então, eles, lá na parte de produtos deles, tem alimentos para a saúde de plantas, né? Aí tem alguns modelos, alguns tipos de cera. E aí eu achei interessante que eles têm uma cera para recobrir banana. E deles agora também vou tentar apresentar um videozinho, que é um produto à base de cera de carnaúba, para ser brushing, né? Pincelado nas bananas individualmente, ou então para mergulhar o cacho inteiro da banana. E banana, né, é um fruto que é um exemplo de fruto que tem a maturação muito acelerada, é a banana. Então, aplicar um recobrimento se torna algo interessante, embora desafiador, né? Mas vocês já podem ver que uma empresa comercial propõe isso e já está vendendo. Vamos ver um videozinho que eles mostram resultados do que acontece com as bananas quando recebem essa solução. Eu não sei se é a minha conexão, mas eu peço que vocês relevem aí a demora. Acho que não tem narração, não. Ó, no segundo dia já de aplicação, o controle é esse que aparece aqui. E o terceiro dia, dia a dia, as imagens. Quarto dia. Quinto dia, ó, as frutas do controle já estão bem maduras. Sexto dia. No sétimo é que as aplicadas começam a ficar meio feias, mas ainda estão. Ó a comparação. 9 dias. Com 10 dias. Feito de plantas e seguro para o uso. Muito interessante, né? Os resultados, assim, ó. Em 6 dias, por exemplo, a fruta recoberta, você vê ainda o brilho, né? Que o recobrimento confere essa característica.
e pouquíssimas manchas, pouquíssimo sinal de amolecimento ou de dano, né? Enquanto a fruta controle já estava ali naquele limite. Depois do sexto dia, então, ela vai só degradando mais e mais. Ainda pode servir para uma receita, para alguma coisa, mas consumo in natura já, no supermercado mesmo, isso aqui ninguém consome. Enquanto você chegar lá em um cacho dessa forma aqui, é totalmente aceitável ainda de se consumir, né? Com 8 dias de aplicação do produto. Só para se ver quanto é interessante, né? E ainda tem essa outra empresa também, eu achei interessante que na parte de onde eles apresentam quais são os produtos, né? Tem a demonstração que eles vendem assim, toneladas mesmo, tonéis, ou então esses tipos desses tanques. É uma empresa já também bem antiga, com várias soluções para pós-colheita, para a indústria de frutas, e eles têm uma linha verde, né, lá no site deles, que é uma linha de soluções de recobrimento totalmente naturais, totalmente comestíveis. E lá também estão os recobrimentos, as soluções estão apresentadas por cultura. Aí tem ceras para maçãs, ceras para melão, ceras para manga, vários tipos de solução. E na linha verde, que eles chamam de Green Seal, aqui tem um recorte do que seria a ficha técnica do produto. Eles têm a composição, né? É uma solução à base de proteínas, hidrocoloides, que devem ser polissacarídeos, ácidos graxos alimentícios e etanol para uso, aqui está em espanhol, né, uso de boca e água, que seria etanol de grau alimentar. Ou seja, é uma mistura, são diversos compostos deve ter proteínas e hidrocoloides e ácidos graxos daqueles que a gente viu, né, a descrição anteriormente, que tem boas capacidades de formar filme. Então, a empresa desenvolveu uma formulação combinando vários tipos de materiais com capacidade de formar filme, diluídos em etanol de uso alimentício, né? Seria o álcool que tem na cachaça, nas bebidas. E desenvolveram essa formulação e tal. Já tem certificado, já é aprovada pelo FDA, pela União Europeia também. E essa é a ficha técnica. Aqui eu destaquei na ficha técnica um aviso sobre armazenar no frio, né? Sobre refrigerar a solução. Ontem teve uma pergunta a respeito, né? De quanto tempo duraria e tal. E aqui só para mostrar um exemplo, né? De um que já é comercial. Eles recomendam que tem que ser armazenar sobre refrigeração e que uma vez aberto a solução tem que ser consumida imediatamente. Então, o produtor, a empresa, o packing house que for fazer o uso dessas soluções, né? Ele tem que seguir o que diz o fabricante e que foi feito com base em testes, né? Ou seja, de acordo com o fabricante, esse produto, se ficar aberto de um dia para o outro, já perdeu suas características, né? Já não é recomendado o uso. E, de fato, é assim mesmo. Em escala laboratorial, que é o que eu trabalhei já, a gente sempre elabora a quantidade suficiente para recobrir o que tem no dia. E não é feito para armazenar, né? Mas só para esclarecer, esse aqui como um exemplo real, né, que já existe. Eles também recomendam aqui a diluição, né, para 1 tonelada de fruta, por exemplo, usar de 1 litro a 1,5 litro de produto. Ou seja, rende muito, né? Se comprar eles vendem a caixa com 20 quilos, ou uma caixa com 200 caixas de 20 quilos. Então, é um produto que dura muito e, no fim das contas, aí tem que fazer os seus cálculos. Isso vai depender de cada produtor, de cada caso. Mas também foi uma das perguntas feitas ontem, né, sobre custo e tudo mais. Não parece ser algo que vai adicionar um custo tão elevado, né? Se o produtor consome para 1 tonelada de fruta, de 1 a 1,5 litro apenas, né, da solução. Então, é bem interessante. E aí, agora um exemplo brasileiro, né, de produto que já tem produção, ou pelo menos está mais próximo de ter a produção industrial, assim, até porque foi desenvolvido numa unidade da Embrapa, né? Na Embrapa Instrumentação, que fica em São Carlos, São Paulo. É uma Embrapa, uma unidade especializada exatamente nisso, em desenvolver equipamentos ou em melhorar produtos e tal, mas voltada para a parte industrial, né? E foi destaque já há alguns anos, há uns 4 anos, 5 anos, a produção de plástico comestível feita por esse grupo, à base de frutas, né? E aí, assim, tem
Tem também no site deles, eu encontrei essa segunda tela que está printada aqui, que é uma emulsão de cera de carnaúba, também, que já está praticamente pronta para ir para o mercado. Daqui a pouco tem mais imagens delas, mas inicialmente eu vou apresentar um vídeo aqui que é uma reportagem de um telejornal sobre os filmes, né? E aí dá para ver imagens tipo da área de produção, dos laboratórios, que, se tratando do Embrapa, é tecnologia de ponta, né? A tecnologia, talvez o tipo de tecnologia mais avançado que a gente pode ter, assim, pesquisa agropecuária no país, né? E um dos principais do mundo. Então, assim, para vocês verem o quanto é um campo que tem muito trabalho e muita gente interessada. Bem interessante a reportagem. Menos de 3 minutos, assim que começar, vocês veem. Dá para ouvir? Não, está sem som, professora. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para colocar o som para vocês? Agora. Tem som? Não. Pensei que era porque estava mutado, mas não. Ah, será que não som. pode porque eu tô com o fone? Eu vou fazer um teste, tirar o fone aqui e aumentar o meu volume. Isso elas ficam mais... Agora. Então, conseguem? Só para mostrar para vocês... Sim. Ela fica com uma consistência bem diferente do maracujá. Substância que vai virar um desses... Deu para ouvir, pessoal? Enio? Sim, professora. Belos filmes coloridos comestíveis, que também se dissolvem na água. Eles são resultado de uma pesquisa de 8 anos, numa parceria da Embrapa com institutos de pesquisa nacionais e internacionais. Foram investidos R$200 mil. Com esse material a gente pode embrulhar outros alimentos e consumir o alimento e o filme. O desenvolvimento foi para chegar num ponto que esse material tenha resistência mecânica para manuseio e que consiga ser processadas em máquinas e equipamentos industriais. A solução, nesse caso de baunilha, vai para essa máquina, normalmente já usada para fazer papel filme. Mas aqui, com a matéria-prima diferente, o resultado é a película comestível. Este pedaço de papel filme os pesquisadores acabaram de tirar da máquina. Como a gente viu, a solução azul é de baunilha. Então, esse pedacinho aqui é para ter gosto de baunilha também. Tem mesmo. Cerca de 20 pesquisadores trabalham no projeto. Caio testa o uso de óleos essenciais, um tipo de conservante natural, para tornar o filme antimicrobiano. Ao invés desses compostos antimicrobianos serem adicionados ao próprio alimento, a gente adiciona eles à embalagem e essa embalagem permite a difusão gradativa e lenta do composto antimicrobiano para o alimento. Então, o consumidor ele vai ingerir uma carga menor de conservante. A previsão é de que a película comestível esteja nas prateleiras do mercado dentro de 5 anos. Você fazendo uma embalagem com filme comestível, se ela tem propriedades de proteção do alimento, você pode usar uma embalagem que é para o manuseio, que pode ser até de uma espessura menor, ou usar menos material, e aí você vai descartar menos embalagens em quantidade, enquanto essa aqui você pode ou consumir, ou então você pode descartar que ela é biodegradável. Eu acho que como eu estava com o fone, eu não conseguia nem colocar a tela inteira e nem fazer vocês ouvirem, mas acho que deu para ouvir, né, pessoal? Enio? Deu sim, deu para ouvir, muito interessante. É muito interessante. Muito, extremamente. Eu já tinha assistido, mas assim, me encanta. Professor, o Francisco das Chagas, ele tem uma pergunta, uma colocação. Certo. Pode falar. Porque eu achei bem interessante, e eu estava assistindo, ele falou sobre essa atividade microbiana, e também, claro, os óleos essenciais, eles têm outras atividades além dessas, sim. Medicinais também, sim, coisas assim do tipo. Aí, ontem eu estava assistindo uma palestra
à noite, aí um professor, eu não me lembro o nome dele, ele falava sobre... Ele é da área de farmácia e queria parcerias, né, com os profissionais da área de alimentos, né? Eu achei... Aí, vendo esse vídeo agora, eu achei bem interessante que é uma coisa que pode acontecer, essa interdisciplinaridade. Sim, Porque, no caso, uma pesquisa que ele fez lá na área da farmácia, então ele pode agregar, principalmente com relação à toxicidade, com relação às propriedades dos óleos essenciais. Com certeza. Né? Eu achei é uma coisa que agrega sim, várias áreas. É um campo de estudo que dá para muitos profissionais trabalharem e contribuírem, né? Desde os agrônomos, do pessoal da agroindústria, de alimentos, ao pessoal da saúde, né? Como mesmo os farmacêuticos, o pessoal da química também, né? Porque, afinal de contas, o que confere essas propriedades antimicrobianas, né? De conservação, as propriedades funcionais, né? Que seriam para a saúde, são os compostos químicos. Então, também o pessoal da química tem como se especializar e como trabalhar, e é muito comum, assim, eu sou formada em alimentos, lidei com isso, mas a minha orientadora, por exemplo, que é professora lá no curso da agronomia, ela é química, a professora com quem eu trabalhei em Portugal é farmacêutica, né, e assim, são profissionais que compreendem vários assuntos, entre eles esses assuntos também, porque acabam que tem uma interseção, né, é muito comum mesmo, e sempre agrega valor, assim, parcerias são importantíssimas, como você colocou, Francisco. Alguém mais vai falar? Sim, professora Juliana Cantalino. Olá, professora. Olá, professora. Bom dia. Bom dia. Inclusive, um fato bem interessante, que a gente não tem tanto na região Nordeste tão difundido, né? Principalmente aqui próximo a gente, em Petrolina, faculdades voltadas para alimentos. E aí, uma das mais próximas, que é a de Salvador também, é justamente a faculdade de farmácia que oferta o mestrado e o doutorado na área de alimentos, que permite, né, essa interação, né, entre alimentos, fazer esse levantamento dessa parte química. Inclusive, essas pesquisas com o uso de óleos essenciais se faz também em parceria com o Instituto de Química. E aí, justamente visando, porque lá eles já tinham avaliado bastante o uso do antimicrobiano, os óleos essenciais como antimicrobianos, no alimento. E aí eles buscando agora fazer essa utilização no próprio filme, justamente por essa contribuição antimicrobiana de forma lenta, né? Que é isso que a gente precisa, né? Que essa liberação ela seja realizada de forma lenta e que ajude a conservar o alimento dessa forma e substituir os nitratos, nitritos, né, os conservantes, salbatos, ou reduzir, né, pelo menos que a gente não consiga de imediato essa substituição 100% desses conservantes químicos, mas que a gente consiga uma redução, né, que já seria uma grande parceria. E aí é muito importante a gente trabalhar sempre dessa forma interdisciplinar, porque cada um traz a sua visão do que é possível, né? E parabenizar os trabalhos, principalmente o seu, é uma área que a gente tem bastante contribuição. A Manoel comentou alguma coisa sobre a nanotecnologia, a questão da microencapsulação, né? Seria procedimentos hoje, né, que a gente já poderia estar trabalhando com os próprios... com as próprias conservação diretamente no alimento, mas a preocupação de se estudar essas embalagens, que hoje um dos grandes problemas que a gente tem é justamente esse resíduo, né, essa embalagem. Então, se a gente puder casar ela de forma mais sustentável, é um dos grandes desafios, né, para as próximas gerações. Muito obrigada pela atenção. Nada, obrigada. Eu que agradeço. Fernanda, né? O seu nome? Juliana. Juliana. Eu agradeço, e tem muito valor, e inclusive faz link com uma parte que eu vou ainda mais adiante falar, acho que já logo agora em seguida. Não, aqui ainda são as imagens da outra solução que a Embrapa também criou, né? Que é a cera de carnaúba, uma emulsão. Esse resultado aqui é bem recente, de 2019,
eles também estão para lançar, do mesmo modo que o filme, né, uma proposta agora líquida, à base da cera de carnaúba também, só que com algumas adições, alguns diferenciais, né, e recomendam para aplicação em vários tipos de fruto. E aqui, essas imagens são do próprio site da Embrapa, tem algumas espécies, né, nas quais eles testaram. E aí tem a questão aqui da maçã, e esse videozinho aqui, eu não sei como é que a gente está de horário, eu vou me empolgando, fico falando, mas acho que ainda dá tempo para a gente ver. É um ponto até que eu comentei ontem, mas no vídeo tá um pouco mais didático e tem umas imagens interessantes. Acho que vale a pena a gente assistir. É curtinho também. Eu vou ter que tirar meu fone para vocês poderem ouvir, pela experiência aqui anterior. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não propaganda usa. não E aqui tem gente que resolve isso em 1, 2, 3. Ai, Jesus. 1, 2, 3 milhas. Uma plataforma inovadora para você comprar. Eu vou desativar o som por enquanto. Neste vídeo você vai entender melhor sobre a polêmica das ceras na casca das maçãs. Muitos dizem que a parafina é colocada pelos supermercados para deixar a maçã mais brilhante, mas eu vou te explicar isso melhor nesse vídeo. Eu sou o Gaspar, do site Cultivando, e esse é um dos vídeos do nosso novo canal no YouTube. Se a gente raspa a casca de uma maçã, provavelmente a gente vai ver uma resina saindo dela. Mas afinal, que coisa é essa que está saindo da minha maçã? Pode ficar tranquilo, porque ao contrário do que muitos vídeos na internet andam dizendo, essa resina não é parafina, que é feita a partir do petróleo e usada em velas e pranchas de surf. Não é. Na realidade, a maçã possui por natureza uma certa quantidade de cera na casca dela. Se você pegar uma maçã lá no pé e raspar sua casca, você vai ver cera saindo da casca. Não é nenhum produto químico aplicado pelo produtor também. É a cera da maçã mesmo. Essa cera natural serve para que a maçã desidrate menos e dure mais, e ainda protege a maçã de alguns fungos e bactérias, evitando que ela apodreça. O fato é que entre a colheita da maçã e a sua mesa, a maçã percorreu um longo caminho. Depois de ser colhida, a maçã ainda é lavada, escovada, selecionada por tamanho e qualidade. O problema é que nesse processo, ela perde mais ou menos metade da sua cera natural, o que pode fazer com que ela dure menos. Para que a maçã dure um pouco mais, uma camada de cera aplicada nessas casas de embalamento chamadas packing house, o que além de fazer a fruta durar mais, faz com que ela fique um pouco mais brilhosa, o que torna ela mais atrativa também para o consumidor. Mas afinal, que cera é essa? Normalmente a cera é a de carnaúba. Não é parafina que é extraída do petróleo. Carnaúba é uma palmeira nativa do nordeste do Brasil, e a cera é um extrato das folhas dessa palmeira, que produz bastante cera. Uma opção mais polêmica, que é bastante utilizada no exterior, é a goma laca, que é uma cera obtida das secreções de insetos chamadas Queria laca, nativos das florestas da Índia e Tailândia. Independentemente de ser nojento ou não, nenhuma dessas ceras é considerada pelo meio científico como nociva à saúde humana. Um dos motivos é porque nenhuma dessas ceras é digerida pelo nosso organismo e nem chegam a ser absorvidas pelo nosso intestino. Em outras palavras, elas saem intactas lá no banheiro. Nas maçãs nacionais, a aplicação de ceras é menos frequente, até porque elas não precisam ser transportadas por longos períodos em navios, como é o caso das importadas. Se você vê uma maçã extremamente brilhante na banca do supermercado ou feira, ou mesmo no varejão, essa maçã provavelmente tem cera adicionada que foi aplicada nela. O que muitos não sabem é que mesmo as maçãs orgânicas podem ter cera adicionada também. Um dos melhores métodos para evitar essas ceras é escolhendo maçãs que estiverem brilhando menos, isso caso você não queira comer elas, claro. Se você não quiser comer essa cera, você pode ainda esfregar a maçã debaixo da água morna, o que deve remover boa parte dessa cera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais!
Eu espero que tenha dado para escutar o áudio. Muito bem. Ah, que bom. Então, eu achei interessante, até porque tem as imagens, né, do packing house da maçã e também as imagens de uma linha real, né, de produção, mostrou como é que seria, meu Deus, fugiu a palavra, mas por onde é aspergida ali a solução, né, tinha a mangueirinha e as saídas, por onde sai a solução da cera, enquanto as maçãs vão rolando. Então, ontem também teve uma pergunta, assim, nesse sentido, sobre como seria para aplicar uma daquelas soluções que eu mostrei, que já trabalhei, que o nosso grupo trabalhava. Então, esse tipo de estrutura para a indústria, para os packing houses, já existe, porque existem as ceras que já são comerciais, né? Então, seria a questão de trocar apenas a formulação ali aplicada, no caso de querer substituir, né, por uma formulação diferente. E a questão da cera para desmentir ali as fake news. Ontem eu cheguei a comentar sobre isso, né? De vez ou outra surge o vídeo do pessoal fazendo susto sobre a maçã, ter parafina e não sei o quê. Mas não tem nada de errado, não é parafina industrial. É tudo à base da cera de carnaúba, que já tem um tempo sendo produzida, né? Como nos slides anteriores vocês viram, existem vários fabricantes, várias indústrias já. É um mercado bem consolidado. E até hoje em dia, vem sendo feitas modificações, como esse caso dessa nova emulsão que a Embrapa também propôs recentemente. Vale a pena consultar lá o site da Embrapa Instrumentação, as publicações, as reportagens a respeito, tem muita coisa interessante, porque como é uma empresa de pesquisa e uma empresa com um financiamento muito maior, vocês viram no vídeo que mostrou a fabricação do filme, né? Aquela máquina, que já é uma máquina que faz o filme de PVC, é um tipo de maquinário que não vai ser toda a universidade, todo laboratório que tem, né? Quem dera, por exemplo, lá no meu grupo, a gente acaba se virando como dá, faz nosso filme plaqueando mesmo, usando uma forma de teflon, usando uma placa de vidro, mas a gente consegue obter o filme e tal, mas é óbvio que é com todas as limitações, né? As análises que uma indústria precisa, né, as respostas, a estrutura do Embrapa já oferece muito melhor do que as universidades também, assim, no Brasil, infelizmente, ainda não estamos no melhor nível, mas o que é possível ser feito, assim, a gente conseguiu muitas adaptações lá no nosso laboratório, a gente conseguiu para ter resultados comparáveis aos resultados feitos em grandes laboratórios e tal, mas, assim, todos esses vídeos, essas questões, assim, eu trouxe para dinamizar a nossa apresentação, né, enriquecer também com conhecimento, assim, além daquele que eu tenho, e com as imagens e tudo que eu não teria, né, para mostrar. Professora Mariane, sim. Desculpe interromper. Sim, não. Essa pergunta foi feita pelo Wellington, ele já está aí na sala, se ele quiser se colocar, e está acontecendo uma discussão muito interessante no chat entre o Luiz, entre o Francisco e o Hanson, né? Sobre esse tópico. De repente, se vocês quiserem se colocar, pessoal, só enriquece, né? E a podem falar. Podem se colocar. É só levantar a mão e trazer essa discussão, porque eu acho que está sendo bem rico aqui. Era só isso. Estou ouvindo, pessoal. Pode falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. O que eu tinha comentado aqui no chat foi justamente uma tendência que está ocorrendo, né? Eu trabalho com filmes também, com revestimentos aqui no meu doutorado, e tenho trabalhado com soro de leite, que você tinha comentado ontem, né? Quitosana e tudo mais, só que eu promovo uma reticulação junto com a enzima transglutaminase. Uma reticulação do soro de leite para formar aquele crosslink, né? E aí a gente tem o biopolímero, né, bem conjugado. Só que aí, eu pesquisando, eu vi que tem uma tendência nessa questão do aproveitamento de resíduos. Por exemplo, pegar um amido da semente, né, utilizar como um amido para a formulação dos filmes, e o óleo essencial da própria semente, ele ser utilizado também nesse filme. Sim. Então, tem um aproveitamento integral desse resíduo. Integral. E aí, por isso que eu coloquei aqui, porque na mesa redonda de ontem, falando um pouco sobre inovação e tudo mais, né? O pessoal falou muito sobre essa questão de reaproveitamento de resíduos. Sim, e na região do Vale do São Francisco, né, como tem uma alta produção de frutas, é válido a gente ter
vamos dizer assim, esse olhar diferenciado para esse tipo de utilização, né, do amido, da semente, junto com o seu óleo essencial, e formar esses filmes, né? Sim. Que a gente sabe que os óleos de semente, eles têm uma alta capacidade antioxidante, né, de flavonas e, enfim, compostos fenólicos. Que podem trazer benefícios à saúde, que podem trazer benefícios, justamente, nessa aplicação, né? É uma aplicabilidade de resíduo agroindustrial voltado diretamente para a indústria alimentícia e até mesmo para a produção do pós-colheita mesmo na região, na própria região do Vale do São Francisco. Sim, é um prato cheio para o pessoal que está estudando, para os professores da área, para os estudantes aí, os demais que estão nos escutando. Tem muito campo, né? A fruticultura aí no Vale é muito forte, tanto para as frutas in natura, né? Exportação das frutas in natura, mas também tem muita indústria de processamento, e é só usar as ideias aí, captar um pouco aqui, um pouco ali, ver a oportunidade para colocar em prática, porque tem campo, sim. E é muito crescente o interesse por pesquisas usando o resíduo, né, que não é tido mais nem como resíduo, é tido como subproduto, como algo com valor mesmo, assim. E que também é uma preocupação ambiental, né? Muito importante sua colocação. E, é verdade. Sim. E, assim, parabenizar, né? Obrigada. Enfim, a gente já está se caminhando para o final, acredito. Falta pouco. Mas, assim, parabenizar de antemão, desde já, né? A sua palestra, a sua colocação desde ontem foi muito válida, assim, para a gente. Muito mesmo. Obrigado. Obrigada. Então, eu encontrei um material, estudando e preparando aqui a apresentação, bem interessante ainda sobre a cera de carnaúba, né, como é o exemplo comercial que a gente tem mais destaque para falar, e a Anvisa, que é quem regulamenta os medicamentos e alimentos no Brasil, ela é responsável pela legislação de aditivos, e eles têm esse material que está aqui no canto, que é um material bem didático, assim, e com a linguagem bem fácil de compreender, e que tem as referências a todas as leis, resoluções, que tratam do assunto de aditivos. E são perguntas e respostas, e a pergunta 66 do material, isso tem disponível de graça na internet. Mas eu posso mandar link também, ou PDF, para quem precisar, no e-mail. Mas, assim, a pergunta sobre a cera da carnaúba, se ela precisa ter registro na Anvisa, né? Se ela é tida como um aditivo que precisa de registro para aplicação. Eles trazem como resposta, né, falam da portaria que regulamenta o uso das ceras em alimentos, e sobre uma resolução que é recente, assim, 2013, que fala que não precisa de registro na Anvisa, né? Eles já listam lá nessa resolução como um material indicado para utilização em frutas. Permite apenas nas frutas mamão, melão, manga, abacaxi e frutas cítricas, para tratar a superfície das frutas in natura. Eu fui atrás da resolução, né? E ela traz a resolução que trata dos aditivos para frutas e produtos de frutas, né? Fruta é o primeiro item que a resolução abarca, e vegetais in naturas também. E no anexo 1 é que ela traz as ceras como categoria de glaceantes, que é um tipo de aditivo não usado só em fruta in natura, também dá para usar em algumas frutas processadas, cristalizadas, também tem glaceamento. Mas no caso aqui, para a Anvisa, para tratar a fruta in natura, entra na categoria de glaceante. E aí, assim, o que chama atenção, assim, o que é curioso mostrar, né, só que não tem limite da quantidade do uso, né, o que certifica, o que garante que realmente é um produto inócuo à saúde, atóxico e é liberado, tanto para a cera de abelha quanto para a cera. É um tipo de arbusto também, de árvore, do Brasil, mas é uma árvore que se tira também, semelhante à da carnaúba, né, essa palmeira aqui. Para essas duas ceras é quanto satis o limite de aplicação, né, que significa em latim o quanto se fizer a necessidade, né, não tem limite para o uso. A carnaúba tem o limite de 0,01 grama por 100 gramas, não precisa de concentrações muito maiores que isso para ter a solução suficiente para elaborar, né. Tem as gomas também, goma laca, que é aquela, no vídeo da maçã o rapaz mostrou, né, falou a questão dos insetos. Tem algumas gomas que são polissacarídeos que são liberados por insetos e animais, assim. Pode dar um certo nojinho, mas é seguro. Inclusive,
falando em inovação, falando em tendências aí da indústria de alimentos, o consumo de insetos, a ingestão de insetos tem sido aí incentivada, né? Tem muita gente já estudando e caracterizando aí diversas espécies que podem ser fonte de proteína aí nos nossos próximos anos como humanidade. Sem brincadeira. Enfim, voltando para cá, lá na legislação, o que está registrado, né, que pode ser aplicado em frutos, naqueles frutos lá listados anteriormente, são essas ceras aqui. Não tem ainda menção aos recobrimentos de amido, ou de alginato, ou de quitosana, como eu mencionei, mas se for levar em conta que também são materiais já amplamente estudados, de que não tem toxicidade, de que trazem benefícios, de que conservam também os frutos, assim como as ceras, eu acho que se houver investimento, se houver trabalho e divulgação, né, desses resultados e tudo mais, é questão de tempo para isso também passar a ser regulamentado e permitido pela legislação, né? Porque são produtos que não oferecem risco mesmo e que também têm o mesmo potencial que as ceras. Mas foi a nível de curiosidade que eu trouxe a legislação. E aqui nesse slide eu listei, estou como autora em 3 pedidos de patente, né, 3 registros de patente de inovação, lá com o meu grupo de pesquisa. A mais recente, essa aqui de 2020, é a minha, do meu trabalho do doutorado, né, eu sou a primeira autora, mas, nossa, ficou... Perdão aqui que a imagem ficou sem o corte, mas deixa eu voltar. Tem essa de 2019, que foi de um trabalho da amiga que fazia mestrado por lá, e tem uma de 2018 também, de um aluno do mestrado, hoje ele está no doutorado. Todas patentes em cima de recobrimentos, né, ou soluções filmogênicas. Na minha, por exemplo, eu tentei colocar no título o nome que abarcasse tanto a elaboração de filme como o uso como recobrimento, né? Afinal de contas, eu verifiquei que isso é possível, então pedi a patente em cima disso, né, na solução filmogênica de amido de inhame, para usar em frutas e tal. A questão é o plastificante inovador, né, que eu utilizei, o maior apelo, mas o fato só de ser de amido de inhame também já é bem inovador, não tinha nada na literatura voltado para isso, né? Não tinha nada nos bancos de patente também, a gente tem que fazer essa busca, e eu realmente verifiquei que não, e é por isso que o registro foi feito, né? Na busca da anterioridade não foi visto nada igual. A patente da Bruna foi quanto ao uso de nanopartículas. A professora que falou anteriormente, né, que contribuiu aqui, falou sobre nanopartículas, nanotecnologia, microencapsulação. É um tipo de estudo também que a gente tem realizado lá, a gente em forma de grupo. Assim, eu diretamente não desenvolvi, mas colaborei com o trabalho da Bruna. Ela elaborou recobrimentos, né, soluções de recobrimento, usando amido de taro, que é um vegetal bem semelhante ao inhame. Algumas pessoas até chamam ambos de inhame e tal, mas tem as diferenças. E a inovação do trabalho dela foi usar nanopartículas de óleo de urucum, que é também uma planta, né? A gente usa como tempero, usa como pigmento. Como pigmento mesmo. Só que ele tem várias propriedades, né? Também funcionais, assim como o nosso colega também, eu peço perdão porque eu esqueci os nomes, também mencionou agora há pouco, Francisco, eu acho. Todos os óleos vegetais, óleos essenciais, têm diversas propriedades e são estudados em muitas áreas, e no caso do recobrimento que Bruna propôs, ela encapsulou o óleo, né, já para não causar problema de coloração no recobrimento, na solução, mas conseguir garantir ali as propriedades que o óleo traria na conservação de frutos. Então, foi um trabalho com um resultado muito interessante, é por isso que gerou o nosso depósito de patente. E tem também uma outra patente em que eu estou como autora, que foi do colega, né, que eu mencionei, que também foi com nanopartículas, né, nanotecnologia, e as partículas que ele fez foram a base do próprio amido, que ele também fez a solução como um todo. E ele encapsulou óleo essencial, se não me engano foi de erva doce, ou foi de laranja, eu não lembro, porque há alguns trabalhos lá com ambos, outros trabalhos só com laranja, outros só com erva doce, lá no nosso grupo, mas ele encapsulou e observou o resultado, observou o efeito também na aplicação, e é por isso que gerou a patente, né? E, no caso, o recobrimento que ele fez, que também foi com o cará, que é outro tipo de tubérculo, amido do cará,
o filme resultante do trabalho dele é um filme muito interessante, muito mesmo, assim, muito semelhante a um filme pronto já. E olha que a gente tinha a estrutura e tinha as condições de trabalho, assim, mais básicas possíveis, sabe, para desenvolver. Se aquilo pudesse ser trabalhado futuramente, né, em uma escala bem mais profissional, resulta num filme, acho que prontinho para ir para o mercado, assim, né. Tá aí feito o pedido da patente, resta ver se a gente um dia consegue... A gente, no caso, quem registra a patente, como nós éramos alunos da universidade, né, quem registra é a universidade, mas, enfim, se um dia for concedida, assim, é um negócio que tem um potencial muito inovador, e foi desenvolvido lá no nosso grupo. Então, pronto, eu cheguei ao fim, né, algumas das referências de onde eu tirei imagens e informações citadas, né, durante a nossa apresentação, e caso alguém... Sim, essa imagem aqui, né, só para fechar o raciocínio, assim, o que realmente importa em toda essa apresentação, em todo esse mini curso, né, o que eu queria deixar era a definição, né, dos filmes e dos recobrimentos comestíveis, do que eles podem ser elaborados, que são diversos tipos de materiais base, né, entre os polissacarídeos, lipídios e proteínas, e as capacidades que eles têm, o que eles oferecem, que é poder carregar aditivos, né, como os óleos, como nutrientes, como agentes antimicrobianos, agentes antioxidantes, e também, no caso de elaboração de filmes, né, poder ser melhorados assim, e se tornarem mais próximo ou melhor ainda do que os filmes já comerciais utilizados, né? Então, é isso. Eu acho que uma mensagem que eu gostaria de deixar, assim, se eu tiver chance, e vocês quiserem ouvir, é só que confiem e insistam na ciência e no conhecimento, né? Não só nessa área, assim, quem gostar da área e tiver interesse, corra atrás e busque, assim, trabalhar e estudar, porque tem muito conhecimento, tem muita gente produzindo coisa interessante. Como foi colocado aí, há diversas áreas que podem somar, que devem, na verdade, somar, assim, essas parcerias, essa coisa é cada vez mais urgente. E, enfim, mas no geral também, né, confiem na ciência e no conhecimento, né, como um todo, porque é a única coisa que liberta de verdade. E é isso, eu agradeço a atenção de todos vocês, quem compareceu nos 2 dias, quem está aqui só no dia de hoje, né, pode ter acontecido alguma coisa, enfim. Perdão se eu falei demais, se eu falei acelerado em algum momento, eu estava um pouco nervosa, mas, assim, estou à disposição para tirar as dúvidas de quem quiser, tanto agora quanto por e-mail, né, meu e-mail está aí na tela. E, enfim, é isso. Obrigada. Bom dia a todos. Só temos a agradecer, professora. Pessoal, alguém quer fazer alguma colocação? Sei que todos estão aí dizendo no chat. Muito obrigado, foi rico, né? A coisa valeu muito a pena. Mas alguém quer se colocar? Luiz Gonzaga, por favor. Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia. Não, eu queria, na verdade, era agradecer aí, parabenizar, né? Palavras mesmo. Na verdade, a gente tem se resumido muito a texto ultimamente. E aí queria parabenizar, inclusive, pela sua fala agora no final, né? Essa questão de acreditar na ciência, né? A gente tava até conversando aqui no chat justamente sobre isso, né? Eu acho que o grande mal não sei se é só do Brasil, não, acho que é do mundo inteiro, né? É desqualificar a ciência de alguma maneira. Eu, em relação a filmes, realmente eu não... É tudo muito novidade para mim. Confesso que quis participar do curso muito mais por curiosidade, né? Eu acho que existe um potencial muito grande e depois desse mini curso, né? Foi muito rápido, na verdade. Eu saí com uma perspectiva muito positiva, né? De que a gente sim pode aplicar, né, a tecnologia muito além daquilo que eu estava pensando em poder aplicar. Isso aí, na verdade, é um papo para outras circunstâncias, mas com certeza a perspectiva ela aumentou, né? Os horizontes eles ficaram muito engrandecidos aí pela sua palestra e tenho muito a te agradecer. E assim, a minha crítica, na verdade, vai justamente no mesmo sentido daquilo que você falou, né? Essa questão da descrença na ciência.
né? E a fake news, ela hoje é a grande praga, né? Aquilo que nos afasta um pouco da possibilidade de utilizar, de implementar tecnologias como essas, né? Que são tecnologias limpas, né? Que convergem com toda aquela crítica que a gente faz hoje, né? na questão ambiental e na questão social também, né? Porque quando você passa a utilizar tecnologias como essa, você não tem só a questão do impacto econômico daquele que produz, né? Mas cara, só o fato de você poder dar maior longevidade, maior tempo de prateleira a esses produtos, né? Você começa a entender que isso também tem um impacto muito positivo na questão da segurança alimentar. Com né? certeza. E a possibilidade, como foi colocado pelos colegas, da possibilidade de aproveitar, e até esse nome, rapaz, muitas vezes é subproduto, né, resíduo, muitas vezes isso acaba sendo demonizado também pela própria pela população mesmo, né, menos esclarecida a respeito do que é isso, né? Mas, enfim, era mais para parabenizar mesmo e dizer que foi muito produtivo, né? Com certeza eu saio dessa palestra, desses 2 dias aí, com um panorama, uma perspectiva muito mais ampliada em relação às inúmeras possibilidades de aplicação dessa tecnologia. Obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada, eu que agradeço, assim, também. Obrigada pelas suas colocações, né? Como alguém que não conhecia tanto da área, né? E demonstrou que aprendeu mais, assim, eu fico feliz que atingi um objetivo, assim, que era isso. Tem muito conhecimento, tem muita coisa importante a se falar, a se considerar, né? Como você levantou até um pouco de ponto social, de questão de segurança alimentar, ou de novas oportunidades também, acho que eu nem falei tanto sobre isso, né? Mas, por exemplo, pensar em alimentos ou em produtos que não são assim tão valorizados, tanto quanto os resíduos, né? Como, por exemplo, o inhame, que eu mencionei, que eu usei no meu trabalho, ou outros tipos de tubérculos, assim, que a gente mal faz consumo, até com a finalidade principal deles, né? E a indústria também não tem dado muita importância, mas imagina se alguém resolve investir, se alguém realmente o que precisa é investimento e é esse conhecimento, valorização, para isso de repente se tornar fonte de renda para quem produza, né? São culturas fáceis de produzir, de cultivar, que dão muito fácil, e são fontes abundantes de amido, então imagina se isso fosse levado a sério, assim, a ponto de se tornar, de fato, um produto para ser comercial, para disputar o mercado que a cera da carnaúba já ocupa e tudo mais. Enfim, são muitos aspectos da sociedade como um todo que podem ser beneficiados, né? E o papel aqui mesmo é difundir o conhecimento, difundir o valor, a importância desse tipo de segmento de estudo, né? E que bom que atingiu, assim, para você. Acho que tem muita gente mandando parabéns, agradecendo. Eu fico bem feliz, assim. E é isso. Alguém tiver professora, na ordem, nós temos Gesaildo, depois o Hanson e o Luiz, querendo se colocar. Pois não, podem falar. Bom dia a todos novamente, né? Queria primeiramente parabenizar a professora Mariana pela excelente explanação, trouxe um trabalho muito enriquecedor. Já tenho conhecimento sobre você antes de chegar aqui, né? Que através de uma colega minha que também está na sala, a colega Nayara, que é orientadora do professor George, já foi, né, no IFPB. Eu sei que você ajudou ela, né, na construção de um projeto aí para o doutorado, a gente segue junto, né? E ela me trouxe até aqui, né, para acompanhar você, que como a gente trabalha junto, eu tenho uma temática diferente no doutorado também, mas como a gente trabalha junto, você ajuda elas, tu tem que assistir essa palestra aqui, porque você vai me ajudar, a gente vai agregando conhecimento junto e estamos aqui, né? Então, parabéns, Mariana, pela apresentação, foi excelente, você traz uma explanação muito bonita, um trabalho bem enriquecedor, construtivo, que está aí para, como é que eu posso dizer, para engrandecer dentro da ciência, né, para trazer novas perspectivas, principalmente para essa questão da alimentação, né, que traz algo mais seguro, algo que a gente vai poder utilizar, vai poder consumir, né, espero que se abranja mais, que, como é que eu posso dizer, vá para todo mundo e que as pessoas tomem conhecimento, que é algo que vai enriquecer muito, principalmente nessa questão da alimentação. Mas eu tenho 2 questionamentos, Mariana, para te fazer. Sim, são simples, mas como você tem domínio da temática, eu sei que você vai deixar mais claro para todos nós aqui. O primeiro questionamento é que quando a gente vai para a literatura, muitos autores eles correlacionam muito filme e recobrimento
e quando você vai lendo o trabalho, parece que os dois são uma coisa só, mas eu sei que tem algumas diferenças. Primeiro, aí eu queria que você trouxesse aqui para nós qual é a diferença entre filme e recobrimento, só para ficar um pouco mais claro. E segundo, eu queria perguntar se você já trabalhou com a inserção de algum óleo essencial nos teus recobrimentos ou filmes, e se ele traz alguma alteração na questão sensorial, porque eu já trabalhei com um isolado, né, de um óleo essencial, e o isolado por si só ele tem uma característica sensorial de aroma muito forte. Eu não sei até que ponto essa característica poderia interferir, por exemplo, no recobrimento que você coloca num fruto, né, que aí pode se confundir o aroma do fruto com o aroma do óleo, e se isso traria alguma interferência. E muito obrigado pela atenção. De nada, eu que agradeço. Pela explanação. A questão de muitos trabalhos sempre confundirem e usarem os termos como a mesma coisa, né? É bem comum realmente, porque no fundo a diferença entre filme e recobrimento é a forma de aplicação, porque os dois partem de uma base igual, né? De uma base líquida ou viscosa, né? Um gel elaborado a partir do material que tem essa capacidade de dar formar a película, né? De formar essa solução viscosa que depois de um tempo seca, ela forma a película. O filme, na verdade, ele é produzido antes da aplicação, né? Direta no produto, e aí depois ele é destacado. Tinha várias imagens durante a apresentação, né? Do filme sendo removido, assim, teve o vídeo da Embrapa também, eles até já têm os rolos dos filmes, e a partir dali aquele material está pronto para cobrir um produto, cobrir um alimento, assim como a gente faz com o plástico PVC que a gente usa em casa, mas a solução base era um gel viscoso líquido, e que esse mesmo gel, essa mesma solução, pode ser aplicada na forma de recobrimento. Na grande parte das formulações que fazem filmes, elas também são possíveis de ser usadas para aplicar diretamente no fruto, que aí no caso ou aspergindo, né, como a gente até viu comercialmente, as maçãs, as cerejas aí nos vídeos, na indústria, né, no PEC, recebendo ali a aspersão das soluções, ou pode ser feita por mergulho, né, imersão de cada fruto ou do produto alimentício que se queira recobrir, e aí depois que emerge por um determinado tempo, se dispõe a secar, e quando aquela solução, aquele líquido seca em cima do fruto, a intenção é que ele forme um filme no próprio fruto, não um filme com a mesma espessura que tem aquele filme que se manuseia, né? É muito mais fina a camada, muito mais discreta. E então a diferença mesmo assim é na aplicação, mas a base, o princípio das duas coisas é bem parecida, é a mesma, na verdade. E sobre eu já ter usado óleo essencial, sim, o meu trabalho do mestrado, que era com mamão minimamente processado, continha óleo essencial de laranja, no caso, e foi pensado assim, tanto pelo óleo ter boas propriedades, o óleo da laranja, era da casca, né? Tem óleo das folhas também, ele tem boas propriedades, mas como era mamão, foi uma coisa até pensada assim, por ser um óleo que não afetasse negativamente o sabor do produto. Mas no fundo, na avaliação sensorial, não foi observado sabor, assim, não foi observado sabor prejudicial, assim, sabor estranho que fizesse a nota do produto cair, por exemplo, né, dentro do painel que avaliou ali o produto. Mas, de fato, pode ficar um gosto residual. E aí, nesse sentido, é interessante que se use um óleo que possa causar uma combinação interessante com o produto, né, ou então que se busque formas com a microencapsulação ou a nanoencapsulação que evita que passe esse sabor, esse aroma que vai interferir no do produto final, né, porque em grande parte, o consumidor não vai querer, a não ser que seja uma combinação muito boa mesmo, mas pode estranhar se ele for pegar um produto que tem ali um cheiro de algo totalmente que não caracteriza ele, né? Ontem eu cheguei a mencionar sobre isso, até comentei de um trabalho que foi de uma contemporânea minha no mestrado, ela trabalhou com recobrimento em tomate, e o recobrimento também tinha óleo essencial, e o óleo essencial que eles escolheram trabalhar foi de orégano. Então, tomate com óleo de orégano já sugere o quê? Pizza, ou algo gostoso, né? Assim, que pode combinar. Então, é uma das formas se você não tem como controlar o aroma forte do seu óleo, ou algo assim,
casar com alguma coisa que seja compatível, né? E que possa ser uma combinação favorável. Mas, se não, é buscar alternativas mesmo que eliminem ou que reduzam ao máximo, assim, essa interferência no cheiro ou no sabor, né, do produto. Que é como a microencapsulação, a nanoencapsulação pode ajudar. Ok? Excelente, professora. Muito obrigada. De nada. Handsome. Certo, professor. Bom, assim como eu já coloquei, né, da outra vez, o sentimento que fica de gratidão a você, Mariane, pelas ótimas apresentações, né, desde ontem, desde a sua primeira colocação lá da problemática, né, do que leva a gente a pesquisar sobre a parte de filme e revestimento, né, que é a questão do plástico e tudo, da poluição branca, né, dita assim, como geralmente diz nos artigos. Desde aquela problemática você já se colocou muito bem, né, e assim, trouxe para a gente diversas formas de atender a essa área, a essa demanda que tem no mercado, que tem na alimentação, e tem sido, assim, foi muito enriquecedor, né, para cada um de nós, assim, vendo o chat, vendo tudo aqui, todo mundo gostou, foi unânime, né, acredito. Obrigada. E assim, para a gente, assim, eu que estou trabalhando, né, desde quando eu comecei a trabalhar com essa parte de filme, revestimento, eu me apaixonei pela área porque é uma área de diversas possibilidades, né? A gente vê o quanto a gente pode variar desde a parte da solução filmogênica, da base da solução filmogênica, né, na matriz, até uma questão de tecnologia, como a nanotecnologia, o nanoencapsulamento, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é uma área que enriquece muito. Acho que para a parte agroindustrial, né, voltando assim para o foco, né, do seminário em si, é algo extremamente focado nisso, nessa parte agroindustrial, né, de aproveitamento de resíduos, ou até mesmo do fruto inteiro, enfim, de tubérculos, como você já trabalhou, e tudo isso cria em nós, né, um fervilhão assim de ideias para que a gente possa colocar isso para frente, seja numa pós-graduação, numa graduação, enfim. E assim, uma startup, né, como alguém levantou ontem também, é interessante. Isso. Até para uma prospecção tecnológica, de um depósito de patente, conseguir um mercado para isso, né? Ontem eu tinha colocado a questão das startups e, assim, esses sites que você mostra, né, são nitidamente startups, né, também, que já tem essa ideia do revestimento e aplicam, né, e vendem. E a gente vê que tem muita startup que está ligada a esse tipo de nicho de mercado, né, de revestimento, de tecnologias pós-colheita que sejam baratas, sustentáveis e que, né, atendam a uma demanda que é justamente de vida de prateleira do produto, além de apresentação e tudo mais. Então, assim, é um tema que é muito vasto, né, e eu agradeço de verdade por você ter se colocado, né, da forma que você se colocou e trazendo várias coisas, né, enriquecedoras para a gente tomar como norte, como uma base e até como um estímulo para colocar para frente, né, esse tipo de tecnologia, esse tipo de metodologia para que a gente possa utilizar realmente na nossa pesquisa, no nosso dia a dia aí, para quem já é docente, né, enfim, utilizar nas aulas como projeto de PIBIC, de extensão, enfim. Tem muito campo para estudar. Tem muito campo, né? Muito obrigado, né, pela sua disponibilidade, pela sua, né, a vivência que você traz para a gente, a experiência também. E, assim, com certeza eu quero, né, entrar em contato com você para a gente trocar ideia e colocar para frente alguns projetos aí também. Pode procurar. Se você estiver aberta, a gente... Pode procurar, no que eu puder colaborar. A gente faz esse meet aí, com certeza. E muito obrigado a todos, né? Obrigada, eu que agradeço. Obrigado. Seguimos com o Luiz e depois teremos a Nayara. Rapidamente, só porque eu já tomei bastante tempo. É só um questionamento. Na verdade, vendo aí as inúmeras possibilidades de aplicação da tecnologia, né? A gente sabe que algumas tecnologias já têm tendência de declínio na utilização de plástico por inúmeras razões, né? Mas principalmente pelos passivos ambientais. Na agroecologia, né, a gente até tem esse dilema relacionado à utilização de plástico, por exemplo, o mulch plástico, né? Em algumas culturas, que há necessidade, né, ele produz resultados bastante positivos.
Você acredita, lógico, saindo um pouquinho partindo para aquela questão interdisciplinar, né? Você acredita nas suas pesquisas, né, pelas propriedades mecânicas que já foram demonstradas, haveria a possibilidade dele se tornar pudesse substituir, né, o malte plástico, por exemplo, em algumas culturas? Você acha que há essa possibilidade? A gente pode explorar isso aí de maneira... Eu acho que pode se testar, assim, não, eu acho que precisaria ser formulações com concentração acima, bem maior do que a concentração que a gente aplica nos frutos, né, porque a nossa tem que ser removida facilmente do fruto e ela realmente não pode ser muito grossa, muito concentrada, até para não travar a maturação, né, foi uma das questões que eu apresentei um pouco hoje, porque esse malte é aquele que reveste o solo, não é, se eu não estou enganada. Aí tem a questão da exposição ao sol, a exposição aos fatores todos ali do campo. A gente tem o plástico também, assim, apesar dele ter uma vida longa, a funcionalidade dele ela vai se desgastando também, né? Apesar do plástico ele tem uma vida longa, né? Mas só que fica esse resíduo, né? Isso para a gente é um dilema muito grande. Principalmente quando a gente trabalha com agroecologia, entendeu? Então, vendo aí a possibilidade da gente utilizar um filme que vai se degradar, né? Ele inclusive pode ser utilizado nesse processo de ciclagem de nutrientes também. Eu acho que uma das oportunidades. É uma das oportunidades. Com certeza, com certeza. E pode ser combinação, não precisa ser uma formulação à base de um polissacarídeo só ou de uma proteína que seja, né? Pode-se pensar em várias estruturas, né? Tem materiais que dão mais resistência, tem materiais que dão mais maleabilidade, então tem como sim fazer testes e pode até ser que já tenha alguma coisa. Eu nunca tive acesso a nenhum trabalho, mas isso é jogar no Google acadêmico da vida, de repente já tem alguma coisa feita no sentido, assim, porque é mais na área do desenvolvimento da embalagem, né, em si, do plástico para ser usado como uma embalagem mais resistente do que aquela que entra em contato direto, né? Mas eu acredito sim que é possível. É questão de formulação e de testar nas condições, né? Muito bom. Obrigado, Mariana. Valeu. De nada. Na sequência temos a Nayara. Bom dia a todos. Bom dia, Mariane. Como o Gesaildo falou, né? A gente já teve algum momento de diálogo lá atrás, não sei se você chegou a lembrar, sua amiga de Juliette, né? Isso fui orientando do professor George também. O professor George, inclusive, tinha me falado. Eu só não sabia desse link com o George. Sim. Eu lembro da Juliette. Ele tinha me falado de você, mas quando ele me falou, eu já tinha falado com você. Então, por isso que tem essa ligação, né? Então, eu consegui passar Você me auxiliou muito, né, na escrita do doutorado, meu projeto de doutorado, juntamente com o professor George, eu consegui passar e estou aí, né, me encaminhando aí para minha pesquisa, porque com essa pandemia, né, as coisas andaram um pouco mais devagar. Mas, enfim, eu só queria agradecer, né, eu trouxe meu colega Gesaildo junto comigo, que é minha dupla, para a gente pegar mais conhecimentos, né? Foi muito importante participar do evento muito organizado e da sua palestra, que trouxe algumas informações que eu ainda não sabia, porque como é uma área, né, nova para mim e tudo, eu sempre tento buscar literatura, mas a gente sempre tem algo a aprender, principalmente com quem já está há bastante tempo trabalhando como você, né? Que tem bastante informação. Não, todo dia eu aprendo, todo dia eu descubro uma coisa, leio uma coisa nova. Fiz um monte de anotações aqui de coisas que eu ainda não sabia, né, para mim repensar na minha pesquisa. Então, só agradecer e parabenizar, né, a você pela excelente palestra, por repassar todos esses conhecimentos, né, e desejar muito sucesso aí na sua caminhada. Obrigada. Eu que desejo a você, né? Você, só uma curiosidade minha agora, ficou com que orientador? A minha orientadora é de Recife, é a professora Maria Inês. Maria Inês, um ótimo grupo, é um programa, um grupo de pesquisa muito bem consolidado no Nordeste, está em boas mãos. Pois é. Pois, muito obrigada e sucesso. De nada. Eu que fico feliz de ter contribuído, né, ainda mais um pouco. Tem um tempo já que você pediu minha ajuda lá na seleção,
E que bom, assim, para todos, eu acho que todo mundo que deixou elogios e agradeceu, assim, não vou falar nome por nome, mas eu quero agradecer a vocês, né? Eu que agradeço pela atenção e por tudo. E, enfim, me coloco aí à disposição para trocar mais informações e para aprender também, para ouvir mais, né? Porque nada é completo, o conhecimento não acaba aqui, tá tudo andando aí, enquanto a gente fala aqui, tem gente fazendo coisa nova, então é importante isso, é estar sempre atualizado e trocando informação, né, com os pares. Eu fico feliz. Ainda mais por ser um evento do Instituto, né, como o Enio comentou ontem. Eu fui aluna do Instituto Federal do Sertão, e hoje posso voltar, depois de ter trilhado aí minha trajetória, e hoje eu posso voltar para contribuir, né, num evento, num momento assim, isso me deixa muito feliz. E, enfim, é isso. Obrigada. Como eu coloquei aí, ó, terminando. E assim é a ciência, né? Melhor, o fazer ciência é algo constante. Totalmente. A cada dia. Agradecer muito, Mariane, assim, foi um prazer. Eu não te conhecia, mas um prazer te conhecer. Obrigada, ainda. O seu conhecimento, sabe, a sua postura, a energia, sabe, a forma como você, lúdica que você abraçou o minicurso, é muito válido, né? É gostoso aprender. Eu acho que ser seu orientando ou ser seu aluno deve ser uma coisa muito boa, porque você trata de uma forma de verdade mesmo. Agradecer a presença dos alunos, né, pesquisadores, agradecer a presença aí dos colegas professores, né? Reconheço logo a Juliana, a Alessandra, Milka. Pessoal, os minicursos eles estarão disponíveis após o evento na página do IF Sertão, ok? As palestras estão disponíveis no YouTube. Milka, eu vou chamar para uma palestra. Olha aí, ó. Milka já está dizendo que vai chamar para uma palestra. Ai, Jesus. Vamos conversar, Milka. Manda um e-mail. Não sei se você tem meu número ainda é o mesmo, daquela época. Olha aí, quando eu estou trabalhando com meus alunos no inglês instrumental nas turmas de agroindústria, olha aí, vou introduzir material seu, que vem muito material em inglês, olha. Todo mundo saiu, ok? Olha aí, ganhando isso. Tirando a brincadeira, agradecer e a gente termina o nosso segundo dia aqui. Alguém mais quer se colocar? Algum professor? Alguém? Não? Então, muito obrigado. E um bom dia, um bom início de tarde. Obrigado. A vocês também, um bom final de evento aí, que ainda tem mais conhecimento e enfim, tudo. Só gratidão por essa oportunidade e pelas trocas todas, né? É isso. É isso. Tchau. Tchau, bom início de